Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo e aquele vídeo mais esperado por vocês no mês, que é o vídeo de acompanhamento da carteira do canal. Se você ainda não sabe o que é esse projeto, é um projeto que eu comecei em abril do ano passado, onde eu criei uma carteira. Na hora que eu for falar dela, eu vou falar sobre as premissas dela, que inclusive eu vou precisar alterar. Eu precisei, na verdade, alterar uma premissa esse mês, por causa de uma questão operacional, que vocês já vão entender daqui a pouco. Mas esse quadro aqui no canal, o que eu faço? Normalmente eu sempre solto o vídeo no final do mês, no último dia do mês, ou no primeiro dia do mês seguinte. Nesse caso vocês estão vendo no dia 1º, e eu faço um acompanhando de algumas notícias que eu acho importantes do mês que passou, né, no caso agora junho, e no final eu falo sobre a carteira, as movimentações que eu fiz, como é que tá o saldo dela, em termos de proventos, como é que tá. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o giro de notícias. Bom, pessoal, começando com a principal notícia desse mês, que foi a Selic parou de cair. Quem me acompanha desde o início, sempre que tem uma redução da taxa Selic, eu venho aqui e falo no vídeo. Não sou daqueles influencers que saem fazendo aquela careta, a Selic caiu, que não sei o que, mas esse movimento foi muito importante, porque já começou no mês passado uma redução na queda Selic. Ela vinha caindo 0,5%, e no mês passado ela caiu 0,25, né, nesse mês agora de junho. Então a Selic caiu continuou, na verdade, ela caiu e nesse mês ela se manteve em 10,50. No último relatório, no último vídeo que eu fiz para vocês, ela tinha caído de 10,75 para 10,50, tinha reduzido o ritmo de queda, e dessa vez manteve, né? Tem muitas pessoas que falam manteve a Selic em 10,50. E aqui eles até colocam: por que o Banco Central interrompeu o ciclo de cortes e quais os sinais sobre os juros futuros? Primeiro ponto, por que o Banco Central interrompeu? Já que a inflação, se a gente pegar aqui, deixa eu só acertar aqui, por que a taxa Selic, pessoal, para quem não sabe, ela é uma política monetária. Ela é uma política monetária para controle da inflação. A inflação nada mais é do que ela se mostra, né? Não vou trazer as causas aqui, tem um vídeo no meu canal que eu explico. Escreva na lupinha lá inflação no canal, que você vai achar um vídeo que eu explico o que é inflação. A inflação, ela traz como consequência o aumento generalizado dos preços. E a taxa Selic é uma política monetária para você controlar a inflação. De qual maneira? Subindo a taxa Selic, você deixa o dinheiro mais caro, você deixa o crédito mais caro, as pessoas consomem menos porque fazem menos crediário, vão lá, pegam menos dinheiro emprestado, as empresas pegam menos dinheiro para financiar as suas operações, fazendo com que a economia reduza a velocidade, e naturalmente tem um monte de produto ainda, esses produtos precisam ser escoados, eles começam a cair de preço porque você não tem mais gente comprando. Então, quando você não tem demanda para comprar, você não tem dinheiro e você tem produto, para eles saírem, o preço precisa cair, né? Até ele cair, a inflação reduzir, para depois voltar ao ciclo novamente de queda da Selic, para a inflação voltar, o dinheiro fica mais barato, você tem mais injeção de dinheiro na economia e o ciclo se inicia. Então, a inflação, se a gente for pegar, ela tá baixa. E se a gente for pegar na meta em porcentagem, ela está dentro da margem de tolerância, como a gente pode ver aqui, né? Ó, porque a meta da inflação é 3, a margem superior é 4,50 e inferior é 1,50, e ela está dentro da meta, embora para a parte superior, né? Ela está dentro da margem de tolerância. Então, em tese, se a inflação está abaixo da meta, né, na verdade da borda superior da meta, por que o Banco Central não cai mais a taxa Selic, já que em tese parece controlada? E aí que está o grande problema, que as pessoas talvez elas não entendam quais são os efeitos da taxa Selic, porque uma política monetária como a Selic, qualquer alteração na taxa, ela não tem efeito imediato, ela tem efeito de 6 a 18 meses posterior à ação tomada. E isso é comprovado pela economia, tá? Não sou eu que estou falando. Então é de 6 a 18 meses. O que isso significa, pessoal? Que o Banco Central, ele não está preocupado com a inflação desse ano. Ele está preocupado com a inflação do ano que vem. Então, as atitudes que o Banco Central toma agora são em função do que ele já espera de inflação para o ano que vem. E
Outro ponto que foi muito importante, eu não sei se vocês estão lembrados da última reunião, sem ser nessa de que manteve, na que reduziu 0,25, o Banco Central é formado por 9 pessoas, o presidente e mais 8 membros do Banco Central. Cada um tem um voto. Até por isso que é número ímpar para não ter empate. Então, 5 dos membros decidiram pela queda de 0,25 e 4 decidiram por manter a queda de 0,50. Não coincidente, os 5 que mantiveram, caíram para 0,25 foram indicados pelo Bolsonaro, os outros 4 pelo Lula, que queriam que a taxa Selic caísse 0,5%. Ganhou os 25%. E deu um maior rebuliço isso, né? Porque falando que eram os indicados do Bolsonaro contra os indicados do Lula. Aí veio essa reunião onde unanimemente a Selic foi mantida. Ou seja, os 9 voltaram. Os 9 são esse daqui, né? Os 9 membros do Copom, Campos Neto, inclusive o próprio Garípolo, que é um possível sucessor dele, que é um dos indicados pelo Lula, que pode ser o indicado a presidente do Banco Central. E, inclusive, ele tomou muita porrada de uma ala fervorosa do PT, porque ele votou a favor da manutenção. O que mostra, pessoal, que, de fato, as pessoas que estão aí, elas não são, embora obviamente tenha viés político, mas elas são sérias e estão vendo o problema que está acontecendo no país. Por quê? E aqui entra um ponto, pessoal, que é muito importante. Deixa eu voltar aqui para mim, que aqui é um ponto muito importante, que a gente comentou em algum dos vídeos passados, né, algum dos vídeos de análise de carteira, sobre o arcabouço fiscal, que o Haddad fez, ele era baseado na relação entre despesa e receita. Você poderia aumentar a despesa desde que você aumentasse a receita. E na parte de aumento de receita, o Haddad foi bem sucedido no plano dele. Tanto é que o ano passado a gente bateu o recorde de arrecadação. Só que qual que está o grande problema? A despesa aumentou na mesma magnitude. Embora, em tese, você fala, você aumentou a arrecadação, mas você aumenta a despesa também. Mas aumentou tanto que, inclusive, o próprio superávit que já estava previsto para o ano que vem já não vai ser mais superávit, vai ser déficit zero. Isso se não for déficit já entrar para o negativo. Então a economia percebe isso e a gente viu isso muito. Daqui a pouco a gente vai falar do outro assunto, que são os juros longos. Porque o mercado precifica os juros lá na frente. Então o Banco Central não é bobo, pessoal. Por mais que a gente tenha um viés político nele, que esses caras aqui, eu não sei quem são, só conheço esses dois aqui, é o Garípolo e o Campos Neto. Então é assim que funciona, tá, pessoal? Então isso gerou um burburinho mostrando que não é o Campos Neto que está indo contra. Foram os indicados pelo Lula também, inclusive se levantou a questão se ele vai ser de fato o presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, pelo fato dele ter acompanhado toda coisa. A gente vai ver isso. E aqui, pessoal, tem lá na B3, né, uma probabilidades da taxa Selic para a próxima reunião, que vai ser dia 30 e 31 de julho, para o mês que vem. Olha só, mais de 80% estão prevendo que vai se manter. Então aqui que a gente fala, não teve surpresa nenhuma, é a manutenção da taxa Selic. E isso também é mostrado, pessoal, pelo outro assunto que eu queria trazer para vocês, que inclusive motivou eu fazer um dos vídeos de domingo, que foi o primeiro desabafo, que foi o Tesouro, né? Ele, embora ele já está há algum tempinho, até o mês passado o Tesouro IPCA mais 6, mas esse mês ele bateu o recorde. Se a gente pegar aqui saiu nessa notícia que é o Tesouro Direto, títulos pagam taxas históricas. Então ele chegou a pagar, se a gente pegar aqui, ó, no dia 28/6, 6,41 IPCA 2045. Esse daqui, pessoal, é o reflexo do que eu falei anteriormente. Porque uma coisa é a taxa Selic, que eu já expliquei para vocês, é uma taxa de curto prazo. Ela sendo colocada agora, ela vai fazer interferência entre 6 a 18 meses. Esse daqui é o mercado que está enxergando o aumento de juros lá na frente. E olha só como subiu a taxa de juros. Então, isso daqui mostra como o risco do Brasil aumentou. Não sou eu falando, pessoal, assim, todo mundo sabe qual que é a minha posição política, eu não gosto de trazer muito isso aqui, mas a gente não precisa pensar na questão de qual é o lado certo, ou qual é político ou não, é só a gente ver como é que tá sendo, como é que estão as coisas, pessoal. Então, a bolsa em mínimas, embora esses dias ela deu uma subidinha, mas a bolsa uma das piores bolsas do mundo, o real se desvalorizando em relação ao próprio peso argentino. Então, pessoal, assim, a gente tem que
tem que ficar muito esperto, mas aí volta naquilo que eu falei no próprio vídeo de o primeiro desabafo, para vocês não se pautarem nas suas decisões pelo mercado. Obviamente a gente tem que ter conhecimento e entender o que está acontecendo, mas a partir do momento que você faz a sua estratégia, que é o que eu vou mostrar agora na carteira do canal, você fica meio que blindado a isso, porque você tem uma estratégia e você segue a estratégia independentemente de como está a situação. E falando sobre a carteira do canal, pessoal, eu quero fazer o seguinte, antes de falar sobre a carteira, eu preciso, quer dizer, antes de falar sobre as movimentações, eu preciso, principalmente para quem é novo aqui no canal e não acompanhou nenhum vídeo ou acompanhou alguns, tem uma playlist aqui no canal, é só procurar lá a carteira do canal, tem todos os vídeos desde abril, e aqui são as premissas que eu adotei para essa carteira. Lembrando, eu tenho uma carteira privada e uma carteira aqui do canal que ela tem o foco, essa carteira eu vou passar para minha filha quando ela tiver por volta de 18 a 20 anos. O objetivo dessa carteira é esse. Como é que ela é formada? 100% por ativos pagadores de proventos ou dividendos. Aqui, então, eu não estou colocando ação de crescimento, não estou colocando criptomoeda. Aqui o foco é ativo pagador de dividendo mensal. Não mensal, né? Pagador de dividendo porque tem ação que não paga mensalmente, mas o foco desses ativos são pagadores de proventos. Por quê? Eu aporto nessa carteira todos os meses R$ 1.500. Inclusive no primeiro vídeo da carteira eu explico por que eu aporto esses R$ 1.500, porque pagando 8% de juro ao ano, eu vou chegar a 1 milhão nessa carteira em 15 a 20 anos, 15 ou 18 anos. Não lembro de cabeça, é só dar uma olhada lá no vídeo. Então, por que eu coloco em pagadores de dividendos? Porque eu quero aumentar os meus aportes mensais sem precisar aumentar o valor principal, que são os 1.500. Então tem meses que eu aporto 1.600, 1.700, invisto na verdade, né? O aporte é sempre 1.500, mas eu somo com os dividendos que estão na carteira, pagos do mês anterior, para aumentar o aporte. Vocês vão ver lá quando eu for mostrar a carteira. Uma premissa muito importante, nenhum dos ativos pode ultrapassar 10% do valor total da carteira, ou seja, se a carteira está em 100 mil reais, nenhum ativo pode ter mais de 10 mil reais, por causa do meu gerenciamento de risco, mas ao invés de eu vender, eu deixo de aportar nele e aporto em outros ativos para ele baixar a concentração. Esse é o foco principal, não é venda, embora eu tive uma venda só na história, eu posso até falar para vocês na hora que a gente estiver falando da carteira. Em relação aos ativos, 60% em fundo imobiliário, 30% em ações pagadoras de dividendos, e, por fim, 10% em renda fixa, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. E é aqui as 6 que eu vou precisar alterar, e eu precisei alterar esse mês. Por quê? Eu acho que quem é correntista, porque a carteira do canal, ela era na Nuinvest. Para quem é correntista da Nuinvest, sabe as dificuldades que foram com essa migração que encerrou o Nubank, encerrou a Nuinvest para ficar tudo no Nubank. Muitos problemas, muita demora, acabou que eu não gostei, muitas pessoas com quem eu conversei, no próprio grupo do WhatsApp que a gente tem, não gostaram, e aí eu decidi tirar os investimentos da Nuinvest e passar para Rico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco isso. Só que a questão é a seguinte, pessoal, como a minha conta principal é na XP e eu já invisto no Tesouro por ela, e a Rico, ela é uma filial da XP, ela é uma empresa do grupo XP, eu não posso ter outra conta do Tesouro na mesma corretora, porque o Tesouro entende como Rico, XP e Clear sendo a mesma corretora. Então você não pode ter Tesouro nas 3 corretoras, você só pode ter em uma. E eu já tenho o Tesouro na XP. Então eu não pude investir o dinheiro do Tesouro na... Eu precisei mudar isso, porque vai continuar sendo renda fixa, só que eu transformei em um outro produto. Vocês vão ver daqui a pouco. E aqui, só pra gente fechar essa questão da Nuinvest, pessoal, porque um dos grandes problemas é como juntou com o Nubank. Muitas pessoas gostam de ter a carteira da corretora porque recebem os dividendos lá e reinvestem os dividendos. No caso, quando você mistura com a sua conta, e muita gente usa a Nubank, eu também uso o Nubank para algumas coisas, a conta, o dividendo ele se mistura com o dinheiro da conta e você acaba gastando em coisas que você não queria gastar, porque você usa o dividendo para reinvestir, por exemplo. Então misturou. Por mais que no final dê na mesma, mas para algumas pessoas isso é importante, você ter o dinheiro do investimento, o rendimento lá na corretora para você reinvestir.
No caso aqui, já estava caindo direto na sua conta e muitas pessoas não gostaram disso. E aí eu migrei para Rico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, pessoal, essa aqui é a carteira do canal. Eu já vou mostrar aqui que eu uso o Domo, que é um aplicativo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então a carteira do canal tá na Rico. E aí, se vocês pegarem aqui, na parte de investimentos, é que tem hora que... Aqui a carteira. Atualmente estou de patrimônio 27.450. Lembrando que eu comecei em abril do ano passado com R$ 1.500 mensais. Tem 186 de dividendo, né, para poder reinvestir, que sobrou, que já foi pago aqui para eu poder reinvestir. E qual é o produto hoje que eu tenho na renda fixa? É o Trend DI, que é um fundo que aplica no Tesouro Selic. Ele é um fundo, então... Pessoal, assim, eu tive que mudar, então toda a minha parte de renda fixa vai entrar nesse ativo agora. E o foco desse 10% era, desde o início, ser caixa, ser um dinheiro para eu aproveitar alguma oportunidade. Então, não deixa de continuar sendo. Só que, como eu estava usando o Tesouro, investindo no Tesouro IPCA também, eu estava com outro objetivo, que era ganhar com marcação. Aqui eu já não tenho mais. Então o que eu tive que fazer? Eu resgatei todo o Tesouro que estava na No Invest e mandei para cá, fiz o valor direitinho para poder manter a mesma proporção. Então, se vocês observarem aqui, tenho 30% em ação, quase 60% em fundo imobiliário e 10% em renda fixa, que é a proporção que eu estabeleci. Então tá aqui, né, pessoas? Eu vou mostrar lá pelo Domo, mas aqui estão todos os ativos, né? Os fundos imobiliários aqui, as ações estão aqui, eu já vou mostrar lá, só para vocês verem. Então aqui e aqui é importante mostrar para vocês também que é dinheiro real, não criei uma conta, é de fato skin the game, que a gente gosta de falar. Até o próprio Thiago usa muito isso, né? Bom, então, pessoal, aqui está a carteira. Se vocês observarem, o patrimônio 2.214 está muito parecido, né? 2.471, porque aqui tem 2.265, mas o saldo projetado lá não aparece, né? Porque aqui é o dinheiro que caiu na conta, aqui não tem o saldo, porque ele não sabe o que eu fiz com o dinheiro. Então tá muito parecido, é uma questão de arredondamento, tá? Então aqui, para vocês verem, né, que a gente pegar aqui o máximo, né? Ó, o patrimônio começou lá em abril, tava em se a gente for pegar os investimentos aqui, aqui são os aportes, né? Ó, foi 3 mil, praticamente 3 mil lá em abril, porque eu compliquei no começo e no meio do mês. Aí aqui também foi a mesma coisa. E aí, se vocês observarem, aqui foi certinho, né? 1.500, 1.500, 1.500, 1.000, tem algumas diferenças aqui, né? Se vocês observarem, pessoal, não tá dando 1.500 e aqui não tá dando 3 mil, porque a diferença de 2.800 para os 3 mil era o tesouro. E aí, para eu não resgatei, eu apaguei da configuração os investimentos. Eu não devia ter apagado, eu errei nesse ponto e eu apaguei em vez de resgatar. Eu cometi esse erro e infelizmente agora já não tem mais como consertar. Então, para vocês verem, por exemplo, aqui nesse mês eu apliquei 1.500, só que está mostrando 1.276, porque a diferença são os 10% que eu investi no tesouro. Tá? Então aqui tá tudo certinho, né? E aqui vocês podem ver o aporte grande, porque entrou o dinheiro que eu aportei, que eu peguei do tesouro lá da No Invest, coloquei mais os 1.500 do mês. Então esse aporte desse mês foi praticamente duas vezes, né? 3 vezes quase, que foi o aporte total. Então aqui tá, a partir do mês que vem, a partir dos próximos meses vai ficar certinho aqui. E aqui a gente consegue ver nitidamente a evolução do patrimônio. Hoje, então, como eu falei para vocês, comecei com 1.500, agora está em 27 mil, passado um ano. Aqui a alocação, como a gente já deu para ver lá na Rico, né? 30 de ação, 59,12 de fundo imobiliário e 10% em fundo. E aqui os ativos, em ações, todas pagadoras de dividendos, como vocês podem ver, Taesa, Transmissão Paulista, Caixa Seguridade, SLC Agrícola, BB Seguridade, Banco do Brasil e Itaúsa. Aqui vocês podem até ver que eu peguei caixa muito barata, né? Eu paguei 9,62 na caixa. De fundo imobiliário, KNSC, TEP, HGRU, BTLG, LZR, HGLG, IRDM e KNCR. São os ativos que eu tenho em fundos imobiliários na carteira. Obviamente a diferença aqui, né? E o fundo tá aqui, o Trend DI, que é o que eu tenho hoje, não tenho mais tesouro. Beleza? Vamos para os proventos. Média mensal, R$ 112. Esse mês, 172.
172 agora em junho. Aqui o total recebido e o total. Aqui tá é o total recebido geral, considerando o previsto, e aqui o total recebido de fato. Então eu já recebi mais de R$ 1.000, de praticamente um mês de aporte eu já recebi. E aqui, pessoal, a gente sempre vê que quando tem uma diferença muito grande é porque teve o aporte de empresa, né? Teve SLC, Caixa, Taesa, quando teve algum aporte maior, né, no mês, em função desse. Então, esse mês eu recebi R$ 172 de proventos, né? Aqui é em dólar, como a carteira não tem dólar, então essa parte aqui em dólar que o Domo ele consegue aqui, ó. Se eu tivesse patrimônio em dólar também, ela me mostraria separado aqui, embora você tem um consolidador de valores, tá? Porque a minha carteira privada também tá aqui no Domo. Então, pessoal, é isso. R$ 112. Bacana, né? Passado um mês já estou recebendo R$ 112 de proventos. E a ideia é essa. E mostrar também, pessoal, 2 pontos aqui que são importantes para a gente fechar esse vídeo. Primeiro, esqueci de falar os ativos que eu investi esse mês. Para quem acompanhou o mês passado, eu fiz as mesmas compras. Eu comprei TEP11, BB Seguridade e o Trend, que entrou, né? Mas aqui, ó, é a mesma coisa. O mês passado foi TEP11 e BB Seguridade, porque como foram os menores aportes, eles estavam defasados na carteira, eu acabei comprando. Se a gente for ver nosso TEP, quanto que o TEP tá hoje? Deixa eu ver aqui, TEP11. 92, quanto que eu paguei? 90, eu até paguei menos do que tava. E aqui um ponto importante. Vocês estão vendo esse vídeo no dia 1º de julho. Eu aportei no dia 13. O que eu quero dizer com isso? Não copiem a carteira. O objetivo não é que vocês copiem, é que vocês usem como inspiração, tá? Somente os membros do canal, eles sabem no momento, dos alunos, né? Meus ex-alunos, principalmente da turma atual, que sabem no momento que eu faço a compra. Então, se você quiser saber o momento que eu faço a compra, seja membro do canal, é só você se inscrever aqui no Membro Plus do canal. Mas se você não for membro, use como inspiração, não copie, porque os preços estão diferentes, todo o cálculo que eu faço para calcular o preço máximo, principalmente de fundo imobiliário, é do dia. Então não adianta querer falar se hoje está barato ou não, porque precisa recalcular o preço. Então esse é um ponto importante de mostrar para vocês, não copiem a carteira, tá bom? E se você tiver interesse, é só ser membro Plus aqui do canal, que além de tudo você recebe o relatório meu de oportunidades em fundos imobiliários, e agora em julho já entrando ação também. Como vocês, quem não sabe, eu sou analista CNPI pleno. Beleza, pessoal? Então, mais um mês aí da nossa carteira do canal, tá indo muito bem, muito obrigado. Então tá bom, pessoal, aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo.